Boa tarde, meus amigos. Desta vez as tertúlias Conversas com Princípio e Fim deslocaram-se ao Instituto Superior de Ciências Educativas, vulgarmente chamado ISCE, para termos uma conversa com o Presidente, o professor Dr. Luís Picado, doutorado em Psicologia da Educação. Vai ser o convidado das tertúlias no próximo dia 27, onde vai apresentar o tema Receitas Otimismo. Boa tarde, Dr. Muito obrigado por nos receber no seu gabinete e vamos começar então por lhe perguntar que nos defina o que é o otimismo. Muito obrigado. Portanto, é a primeira pergunta. Muito obrigado também, agradeço ao Carlos Moura pelo desafio e por esta possibilidade de falar sobre aquilo que faço e aquilo que gosto. E quero-me também congratular pela realização de mais uma tertúlia. Será a 45ª. 45ª, na qual tenho o grato prazer de participar pela segunda vez. É verdade. Quanto à questão que coloca, que é uma questão absolutamente interessante e importante, o que é o otimismo? O otimismo pode ser entendido como uma disposição natural de cada um de nós, modelada pelas experiências e pelas vivências que temos socialmente, que nos permitem encarar de forma positiva as diferentes experiências, as diferentes etapas com que nos deparamos no nosso ciclo de vida. Do ponto de vista psicológico, o otimismo está associado à autoestima, uma autoestima elevada e adequada ao desenvolvimento pessoal, está associado também a um autoconceito positivo. E constatamos, inclusive, existem investigações nesse sentido, que as pessoas que são otimistas apresentam um sistema imunológico mais preparado para enfrentar os diferentes desafios da vida, que é um aspecto verdadeiramente importante. Muito bem, é ótimo, realmente. Relativamente à tertúlia do próximo dia 27, vai-nos fazer uma apresentação com diapositivos? Precisamente. Em relação à tertúlia em si, agradecia que nos desse mais ou menos uma ideia, uma sinopse do que é que nos vai apresentar, guardando um bocadinho de suspense para os nossos amigos ficarem à espera para ver o que é que vão ouvir e ver. Naturalmente, vamos ter uma tertúlia que tem uma componente teórica e prática, e são duas componentes que estão absolutamente interligadas. Do ponto de vista, primeiro, teórico, iremos explicar e conceptualizar o entendimento do otimismo, conceptualizando o entendimento do otimismo enquanto dimensão, enquanto construto psicológico de uma nova área da psicologia, uma área emergente designada Psicologia Positiva, e também iremos complementar esta introdução com um desenvolvimento prático, em que vamos propor um conjunto de exercícios que visam preparar as pessoas para encarar a vida de forma mais otimista. Exercícios que contribuem, sobretudo, para o nosso desenvolvimento pessoal, para o nosso bem-estar emocional, de forma a termos relações mais satisfatórias com os outros e connosco próprios. Muito bem. Sabendo que o Dr. Luís Picado é doutorado em Psicologia da Educação pela Universidade de Lisboa, defina-nos o que é um psicólogo. Qual o papel que ele tem atualmente na sociedade? Um psicólogo. Portanto, um psicólogo é um profissional das ciências do comportamento que estuda e conhece e intervém do ponto de vista dos diferentes procedimentos psicológicos que afetam o indivíduo. Podemos dizer que a intervenção do psicólogo é feita de duas formas. Quando a pessoa tem dificuldades e está perante situações nas quais não se sente capacitada para resolver os problemas que percepciona como problemas seus, mas também pode ter o psicólogo desempenhar um contributo fundamental para ajudar a pessoa a encontrar-se ou a se conhecer melhor. Podemos dizer que a psicologia pode ter um entendimento, se quisermos, passa a expressão negativo e positivo. Negativo quando estamos com problemas e precisamos de ajuda para esses problemas com os quais nos deparamos e que sentimos que não conseguimos lidar emocionalmente com essas dúvidas e essas dificuldades, mas também nos pode ajudar a nos descobrir e a potencializar aquilo que temos dentro de nós, ou seja, um entendimento positivo daquilo que é a ação do psicólogo. Exato. Quer dizer, a pessoa começa a sentir-se desorientado, não sabe exatamente o caminho a seguir na vida dele e por isso recorre ao psicólogo. Muitas vezes isso acontece. Ou é uma das maneiras de começar, não é? É uma das maneiras de começar. As pessoas muitas vezes recorrem ao psicólogo quando perdem suporte familiar ou quando consideram que o suporte familiar, que a família e que os amigos já não lhes ajudam de forma suficiente a dar resposta aos desafios com os quais estão confrontados. E quando nós sentimos que a ajuda dos outros já não é suficiente perante aquilo que nós consideramos serem desafios que não conseguimos superar,
sentimos-nos mais fragilizados do ponto de vista emocional. E nessa altura recorremos muitas vezes aos psicólogos. Pois, então, mas não só, peço desculpa por interromper, a intervenção do psicólogo não se resume a esse efeito reparador. Pode ser também propiciador de relações de autoconhecimento em que o próprio está com o psicólogo, não para resolver um problema com o qual se depara, uma situação conceptualizada clinicamente como uma depressão, como uma ansiedade, mas também para se conhecer melhor e estar mais capacitado para explorar as suas potencialidades. Exato. Digamos que esse suposto doente confia mais no psicólogo ou na sua família? Ou a família para ele é um entrave para ele resolver? Depende. Nós temos de ter sempre presente que a maior parte dos nossos problemas emocionais são construídos a partir dos nossos ciclos de vinculação e dos nossos ciclos de proximidade. Muitas vezes a relação familiar pode ser um suporte para nós ultrapassarmos as dificuldades com as quais nos deparamos nos diferentes ciclos da nossa vida, mas também a própria família, por vezes, pode também estar associada ao desenvolvimento de problemas emocionais pelo facto de ser uma família disfuncional. Existem diferentes situações que ocorrem ou contribuem para que a pessoa recorra inevitavelmente ao trabalho de um psicólogo. Mas quero deixar aqui também essa possibilidade, que não recorremos sempre ao psicólogo quando estamos mal, recorremos também ao psicólogo para nos ajudar a potencializar tudo aquilo que são as nossas diferentes possibilidades. Aqui no ISCE, no desempenho do seu lugar, os alunos procuram ou há um gabinete especializado para dar ajuda a esses alunos? Temos um gabinete especializado, temos um gabinete de apoio psicopedagógico em que trabalhamos com os diferentes estudantes, tudo aquilo que são situações relacionadas com o seu desenvolvimento e com a sua vida académica. Contribuímos sobretudo para precaver e para minorar os efeitos que podem ocorrer do ponto de vista do desenvolvimento de quadros de ansiedade, de stress, face às situações de aprendizagem, face aos relacionamentos interpessoais com os professores e com os colegas e face às exigências que decorrem de uma etapa marcante do ponto de vista pessoal, que é a etapa académica. Exato. Daquilo que tenho conhecimento, são mais jovens, homens ou mulheres a procurar esse gabinete? Mais mulheres. Mas isso também é aquilo que sucede na sociedade civil. Pois, ok. Muito bem. Agora não porque os homens precisem menos, pois. Mas há aqui um fenómeno da aculturação que acontece sobretudo nos países latinos, em que nós conceptualizamos e percebemos uma dor do ponto de vista físico, mas uma dor emocional nós consideramos que deve ser um sinal ao qual é preciso reagir, muitas vezes até entendido como um sinal de fraqueza ao qual é necessário reagir, e não estamos sociologicamente preparados para pedir ajuda ao psicólogo, embora naturalmente a situação se tenha havido a esbater nos últimos anos, mas ainda não deixa de ser visível em Portugal. Muito bem. Em relação, por exemplo, ao post-it, é um defensor? Acha que quem usa o post-it é um dependente? Ou como é que define a ajuda? Eu digo-lhe já, eu utilizo o post-it todos os dias e a toda a hora. Porquê? Porque tenho ao meu cuidado uma série de assuntos relacionados com as tertúlias. E então, se não utilizar o post-it, tem que ser outra coisa qualquer. E, portanto, para mim, o post-it é ótimo porque é autocolante e, portanto, claro, ajuda-me. Confesso que faço uma grande parte da minha vida diária com a ajuda do post-it. E faz muito bem. Mas lembro-me, tenho a sensação que não estou completamente desmemoriado. Claro. Mas preciso daquela ajuda. Claro. Agora gostava de o ouvir. Não, sem dúvida, é uma questão bastante interessante. Se utilizarmos o post-it como auxiliar de memória, tem um efeito absolutamente funcional, porque é um recurso que nós acrescemos à nossa memória para ainda potenciar a utilização dessa mesma memória. E a memória necessita de ser exercitada e o post-it não elimina a necessidade de exercitarmos a memória. Ajuda-nos a ter presente as ideias centrais que queremos desenvolver, claro, e que queremos trabalhar. Considera-se que estamos perante uma dependência do ponto de vista psicológico, de acordo com a Associação Americana de Psicologia, quando estamos confrontados com uma situação que, em caso de abstinência, temos grande dificuldade em lidar com essa privação. Mas sempre que utilizo o post-it, falo do ponto de vista positivo e do ponto de vista proativo, isto é, ajuda a sua memória, não significa que exclua a sua memória. É que o post-it é mesmo isso, é um auxiliar, porque não substitui a memória, reduz apenas a informação central. Pois. Agora, seria pejorativo que se, em vez de um post-it, não exercitasse a sua memória e tivesse toda a informação anotada por escrito, tendo impossibilidade de usar a memória no seu sentido pleno. Aliás, no seguimento desta pergunta, faço-lhe outra, que é, na sua opinião, como é que nós, séniores, devemos treinar o nosso cérebro?
O treino do cérebro. Do cérebro. Pronto, treinando essa também é uma questão central. No que se refere à temática que vamos abordar na tertúlia, designadamente o otimismo, há um ponto central que nós devemos ter presente do ponto de vista do treino e do ponto de vista da assunção psicológica daquilo que é a realidade. Devemos ter presente o seguinte: a forma como nos sentimos depende fundamentalmente da forma como interpretamos a realidade. Não são os acontecimentos que levam aos sentimentos. É, sobretudo, a interpretação dos acontecimentos que se traduz em determinado tipo de sentimentos. Isto significa que nós não devemos ser pessimistas. Ou, se quiser, não devemos até, se calhar, ser otimistas ingênuos. Devemos ser realistas. Nunca devemos inferir a partir daquilo que é a realidade sem provas. Se nós tivermos, por exemplo, veja a diferença desta situação, deste exemplo prático. Entramos numa sala. As salas têm um conjunto de pessoas. As pessoas começam-se a rir. Se eu for pessimista, penso logo que estão a rir-se de mim. Exatamente. Sim, é logo a primeira. Apesar de eu não ter provas, se eu estiver perante um otimista, o otimista começa-se a rir também. Porque fica logo com uma boa disposição para ver os outros a rir. E se calhar até pergunta do que é que estão a rir. Porque também se quer rir, porque tem curiosidade natural em também partilhar daquela experiência positiva. Exatamente. Tanto um como o outro caso, o importante é não inferir sem provas. Há um provérbio que traduz bem um exemplo que nós muitas vezes fazemos no treino do ponto de vista neuropsicológico para situações negativas. Um dia numa embarcação estavam 3 pessoas. Um pessimista, um otimista e um realista. Sem que nada o fizesse prever, começa a chover. O pessimista queixa-se do tempo. O otimista espera aquilo melhor. O realista vai hastear as velas. Ótimo. É não interpretar a realidade sem provas relativamente a essa mesma realidade. Este é o melhor exercício que nós fazemos diariamente para viver a vida de forma mais funcional, mais equilibrada. Pronto. Agora gostava, por exemplo, que me dissesse qual a sua opinião sobre as redes sociais, nomeadamente o Facebook, o Twitter. O que é que acha? Muitas pessoas me têm feito essa pergunta da importância das redes sociais, até porque trabalhamos também diariamente com muitos jovens que recorrem de forma significativa às redes sociais. As redes sociais têm um aspecto muito positivo, isto é, aumentam os nossos recursos sociais. E esse aspecto é verdadeiramente positivo. Contudo, a má utilização das redes sociais surge quando, através das redes sociais, muitas pessoas ingenuamente ou mal preparadas para usar as redes sociais se deixam influenciar por pessoas que utilizam a componente das redes sociais para outras atitudes menos éticas e podem colocar em causa o bem-estar do outro. A utilização da rede social é em si mesma positiva. Não podemos confundir a doutrina com a degenerescência. Não é por a rede social ter uma utilização positiva que todas as pessoas utilizam positivamente a rede social. Mas o inverso não pode ser verdade. Devemos ter cuidado, não devemos ter cuidado. Os nossos dados pessoais, saber filtrar como acontece fora das redes sociais, aquilo que são os nossos amigos e outras pessoas com as quais convivemos. Isso é um aspecto verdadeiramente importante. Agora, gostava que me dissesse o lado B do Dr. Luís Picado. Isto é, aquele lado que só os amigos, os familiares conhecem. Qual é o seu hobby? O que é que gosta, por exemplo? É um bom viajante. Gosto muito de viajar, mas fundamentalmente eu sou mais uma pessoa de pessoas do que de coisas e do que de lugares. Para mim aquilo que faz verdadeiramente sentido são as pessoas e as relações entre as pessoas. Isto até nos leva a pensar, muitas vezes nós somos, se calhar, também conseguimos ser diferentes pessoas em diferentes contextos. Os contextos também acabam por trazer uma parte de nós. Isso também é verdadeiramente positivo. Não sermos sempre a mesma pessoa, independentemente dos contextos. Porque temos dentro de nós um manancial de grandes possibilidades de ser diferente e de nos adaptarmos à realidade. Eu sou uma pessoa de gostos simples, como hobbies principais, as coisas que mais gosto de fazer. Gosto muito de ler. É um dos hobbies que tenho, um prazer que tenho e que reservo sempre uma parte importante do meu dia para ler. A sua leitura é mais sobre psicologia ou dispersa? É um pouco diferente? Depende também muito da fase da vida. Eu neste momento estou a ler de facto sobre psicologia e sobretudo sobre psicologia positiva. Também estou a escrever agora um novo livro e sempre que estou a escrever leio mais. Que é para se documentar? Precisamente. E dá-me um prazer imenso ler sobre psicologia, não necessariamente sobre livros de psicologia, mas sobre a vida psicológica de muitas pessoas, de muitos autores, de muitas figuras que nós consideramos como referência. Por exemplo, indique-nos psicólogos célebres. Psicólogos célebres. Vou-lhe dar algumas referências. Em primeiro lugar, um homem que vem da filosofia, que acaba por ser um dos grandes filósofos de referência, que foi a primeira pessoa, se quisermos, que se debruçou sobre o estudo da alma humana, naquela altura da alma humana, hoje entendida como intelecto, que foi o Aristóteles.
Enquanto os seus antecessores se debruçaram sobre questões morais e sobre questões do cosmos, o Aristóteles estudou pela primeira vez a alma humana. Depois, já no terreno da psicologia, não posso deixar de referir o Wilhelm Wundt, que é, se quisermos, o pai da psicologia científica, alguém que criou o primeiro laboratório de psicologia experimental, a quem todos os psicólogos devem um contributo verdadeiramente significativo. Destaco também o Freud, considerado o pai da psicanálise, que é uma linha e uma corrente da psicologia ainda hoje absolutamente valorizada do âmbito terapêutico. Destaco também o Carl Rogers, um psicólogo humanista fundamental, que é para mim um referencial verdadeiramente importante, que eu acho que essa é a essência de um psicólogo, é ser também um humanista. Sem a componente humana não existe relação terapêutica e não existe possibilidade de ajudar o outro a reencontrar-se com ele próprio e a ultrapassar os seus problemas. E por último, deixem-me só destacar mais duas pessoas, para não ser injusto. Quero destacar também um comportamentalista, o Brutus Frederick Skinner, que dá um contributo fundamental para a psicologia comportamental, e por último uma pessoa também do nosso tempo, o Aaron Beck, o homem da psicologia cognitiva, que eu tenho o prazer de conhecer, ainda hoje vive nos Estados Unidos, e que nos ensina aquilo que eu há pouco referi. Mais importante do que a realidade é a forma como interpretamos os acontecimentos. Eu nos meus apontamentos tinha aqui, por exemplo, Albert Bandura, também, por exemplo, sem dúvida. E um muito conhecido nosso, o Jean Piaget, sem dúvida, por exemplo, o Ivan Pavlov também. São todos autores de referência. Não os referiu, mas mas são autores de referência. É, exatamente. Eu tive o cuidado de, na minha pesquisa... E em segundos, em 15 segundos, deixe-me dar uma palavra para cada um deles. O Alberto Bandura, de facto, é um psicólogo que trabalhou no âmbito da modelação do comportamento, também tem um trabalho de referência. Referiu também o Pavlov, que é um psicólogo russo, que fez um trabalho importante também do ponto de vista do desenvolvimento da psicologia. E, por último, tinha referenciado Pavlov, o Jean Piaget. O Jean Piaget, que foi quem trabalhou a epistemologia genética do ponto de vista da psicologia da aprendizagem. E hoje existem colégios, não é? Existem colégios com esse nome. Colégios com esse nome. Em Portugal são colégios que não trabalham de acordo com o modelo do Piaget, mas existem também uma associação internacional do Jean Piaget, aí sim que se trabalha a questão da epistemologia genética. Muito bem. Fez um belíssimo trabalho de casa. Muito obrigado, para si que nos está a ouvir e a ver, tome nota, deve participar nesta tertúlia. Penso que vai estar em cima da mesa um assunto muito interessante e vamos ter também, na parte final da mesma, vamos ter a participação musical do grupo de iniciação dos Cavaquinhos, da Fundação do Inatel, que uma oferta deles que nos vão também presentear com uma série de músicas que são conhecidas de toda a gente. Assim, doutor, muito obrigado e mais uma vez também a sua disponibilidade para fazermos este vídeo. Muito obrigado e esperamos então por todos no dia 27. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado também pelo convite e será um prazer estar convosco. Obrigado. Então.